estamos gravando, então vamos dar início, eu vou colocar no ar. Boa noite a todos, estamos mais uma vez começando a interlocução conscienciométrica online. Ela ocorre mensalmente, toda a primeira sexta-feira do mês. E hoje nós temos aqui, mais uma vez, para falar de um assunto bem interessante, o professor Antônio Fontinelli. Vocês já devem conhecê-lo. Eu vou repetir aqui para que vocês gravem a formação dele, é bem interessante. Ele é engenheiro civil, formado em psicologia. Vocês veem o interesse pelo estudo da consciência aí, com a formação em psicologia, e é docente dentro dos estudos de pesquisas da Conscienciologia desde 1998. Então ele tem uma bagagem muito boa e vem trabalhando aqui conosco na Conscius, né? Fazendo um trabalho aqui na área docente também. O tema de hoje é interessante, e antes de passar a palavra aqui, desculpe, para o professor Antônio, eu queria lembrá-los que meu nome é Humberto, né? Já faz tempo acho que desde dezembro que não nos falamos. Meu nome é Humberto, sou engenheiro e venho aqui, digamos assim, epicentrando essa atividade gratuita que ocorre toda a primeira sexta-feira do mês, para que vocês gravem e retornem a participar conosco dessa atividade. O professor Antônio Fontinelli vai falar sobre um tema interessante, que é a relação entre a comunicação textual e a leitura técnica. Então, bom, eu acho que o melhor no momento é passar a palavra aqui para o professor Antônio, e vamos então procurar participar com ele e ajudá-lo no desenvolvimento desse tema. Professor, por favor. Boa noite. Como ele falou aí, vamos dar prosseguimento ao tema, né? Esse tema é um tema que a gente vai abordar mais no sentido aí daquela pessoa que quer escrever algo. Não interessa o que ele vai escrever, mas ele precisa desses conhecimentos. São conhecimentos aí batidos pela língua portuguesa, né? E eu gostaria de, antes de iniciar esse tema, ler aqui uma seguinte frase, só para ter assim, uma contextualização do que eu quero falar. É o seguinte, a frase é o seguinte: quem escreve sem preparação prévia, entre parênteses, leituras temáticas ou técnicas, fecha parênteses, tenta reinventar a roda. Ou seja, escreve apenas o óbvio, geralmente fruto do próprio conhecimento de mundo até aquele momento. Quem quer trabalhar com pesquisa é preciso que tenha mais conhecimento sobre aquilo que ele quer desenvolver, tá certo? Qualquer tema ele precisa ter alguma leitura, porque senão ele vai ficar falando daquela bagagem que ele já tem, e muitas vezes essa bagagem não é suficiente para dar um respaldo, uma progressão de informação, porque texto é assim, toda pesquisa é assim, você se baseia pelo antigo para criar um novo, mas esse novo não pode ser repetido, né, professor? A pessoa fica desatualizada, né? Exatamente. Precisa estar adicionando conhecimento novo. Exatamente. Então a pesquisa nada mais do que isso, são pegar as coisas antigas, que são válidas, por isso que se chama de pesquisa bibliográfica, né? Se recorre aos velhos sustentáculos da informação e se amplia aquilo ali, né? E por que eu quis abordar esse tema, dentre muitos outros, inclusive o tema na área das decisões? Eu já fiz algo de escrito, mas muito dentro da minha área técnica. Por exemplo, eu fiz minha monografia quando eu terminei o curso de psicologia. Eu trabalhei alguns momentos como perito judicial, como avaliador, né? Fazia meus memoriais descritivos dentro da engenharia, numa obra que eu preparava. Tinha que fazer o memorial descritivo paralelamente para dar entrada nos órgãos competentes, né? E também escrevi meu livro, que é sobre decisões.
Então eu já tenho alguma coisa, essa coisa me despertou. E eu vi a necessidade de aprofundar. Aquele conhecimento que eu tinha era um conhecimento ainda superficial, fazia aquilo para atender aquela situação, mas não era uma leitura, não era um trabalho mais técnico. Então, quando você quer aprimorar, você tem que correr atrás do que já existe para ver se melhora o que você vai fazer, né? Então, essa é a informação preliminar que eu queria passar. Apesar da minha informação não ter nada a ver com a parte textual, a parte da língua portuguesa, mas eu sempre gostei de ler os fundamentos da língua da língua portuguesa, assim como eu também tenho alguns fundamentos de línguas estrangeiras, né? Como inglês, espanhol, francês, italiano, até o alemão, mas são conhecimentos muito básicos, né? Mas assim, eu acho que eu gosto dessa área, viu? Eu acho que eu gosto dessa área. Eu tenho a impressão que eu já, segundo o professor Valdo, não sei se você conhece, o telespectador deve conhecer o professor Valdo, ele falou uma vez que eu trabalhei com ele em alguns locais aí da vida aí, né? Vai fazer muitos séculos, né? Então isso tem algum resquício, né? E o tema de hoje, como foi o professor Humberto falou, é a relação entre leitura técnica e comunicação textual. Por que essa palavra textual? Porque comunicação, ela é tudo. O texto, você tem que dar a comunicação no texto de modo que essa comunicação seja tão boa que substitua todos aqueles trejeitos, todo o processo histriônico, todo aquele movimento do corpo fala, o corpo ajuda a falar. Quer dizer, numa comunicação oral, a parte oralizada, a parte verbal, ela é insignificante em relação a autores que chegam a dizer que ela corresponde a apenas 20%. O resto é entre piscar de olho, é o jeito que se faz com a mão, o dedo à riste, é a comunicação, vamos dizer assim, mais com as mãos e até às vezes com os pés, né? Você se comunica com os pés. Por exemplo, uma pessoa ir fazer uma entrevista com você, se ele encolher as pernas é porque ele está acanhado. Se ele ficar de peito aberto para o entrevistador, ele está mais aberto. Então, até essa região da cintura para baixo também comunica, né? E eu só quero fazer esse diferencial porque comunicação textual, porque a comunicação é aquela que fica, é aquela que você precisa entender mais, aprofundar mais, para que o receptor ou o leitor entenda o conteúdo em si e como aquele conteúdo, qual o meio que aquele conteúdo vai chegar naquela pessoa, substituindo tudo que eu falei. É interessante observar que muitos dos livros que eu li, eu não conseguia entender, então eu achava que era uma dificuldade minha, né? Não entender, ou era uma questão do idioma, ou o que seja, mas eu comecei a perceber que muitos dos autores não tinham lógica no desenvolvimento, no discorrer da informação, e com isso não levavam uma conclusão sobre o tema em si. Então ficava difícil a compreensão, a apreensão da informação. Professor Humberto, você me fez lembrar de um exemplo que eu tive, quando eu fiz o meu curso de psicologia, logo no início, tive alguns colegas, fiz faculdade que muitas vezes é um vestibular fraco, a redação, escreveu qualquer coisa, a pessoa já passou. E eu tinha um amigo, eu tinha um colega de classe, não era só não, eu tenho a impressão que tinha mais. Ele se abriu para mim, Eu garanto que tinha outros que poderiam ter falado a mesma coisa. Ele falou o seguinte, que lia a página 2, 3 vezes e não conseguia entender. Ele lia, repetia, não entendia. Ele ia entender para a 4ª ou 5ª vez, mesmo assim era com muita dificuldade. Então isso é fato, isso existe, e não é só porque o texto está mal escrito não, tá certo? Nesse caso é que a pessoa está inabilitado para entender qualquer texto. Lá para frente eu vou explicar por que essa pessoa, esse exemplo meu, não estou falando do seu exemplo não, o seu exemplo apenas me lembrou desse exemplo. Essa pessoa, ele não entendia o que era
ideia principal, ideia secundária, ideia coadjuvante ou terciária, essa coisa toda. Provavelmente eu não entendi nada dessa estrutura. Essa estrutura a gente vai falar daqui a pouco, tá? O que eu vou falar no início assim seria a leitura técnica. O que vem ser leitura técnica? Ou leitura temática. Uma leitura técnica que o tema aí chama muita atenção, para não ser uma leitura qualquer. Uma leitura de um romance, uma leitura, vamos dizer assim, da Sabrina, naquela revista Sabrina, das revistas qualquer. Uma leitura mais técnica, tá certo? Essa leitura técnica, esquematicamente, ela se divide em informativa e interpretativa. É lógico que uma coisa depende da outra. Para me ter uma boa interpretação, eu preciso ter informação do texto. Ou seja, o leitor, ele tem que colher essa informação e fazer a seguinte pergunta: o que é que o autor, que o produtor desse texto quis dizer com isto, essas expressões? Para responder estas perguntas é que eu vou entrar no detalhe aqui dessas duas situações. Primeiro informativa, depois interpretativa. Com relação à informativa, eu divido aqui em duas situações, tá? Isso é um esquema, é uma situação seletiva, uma situação crítica, também uma depende da outra. O que seria a seletiva? Seria identificar em um parágrafo, porque nós lemos parágrafo por parágrafo. O texto se compõe de um somatório de parágrafos, assim como uma vasilha de milho se compõe com os caroços de milho. Sim. Tá certo? Uma vasilha de bolinhas se compõe. O nosso corpo se compõe de células. Eu até gosto de fazer essa comparação. Ela é muito rica. Você comparar cada parágrafo, aquelas 4 linhazinhas, 4, 5, depende. Os autores de filosofia, normalmente os textos são muito longos, isso atrapalha, tá? Depois a gente volta a falar. Pois bem, dentro daquela estrutura paragrafal, que todo texto é formado por esses parágrafos, que eu estou chamando aqui de célula, porque a célula tem sua independência própria. Célula do fígado, célula do intestino, a célula dos neurônios e assim por diante. Cada um tem sua vida própria, porque ela tem as suas subdivisões, que são as organelas. E elas se comunicam entre si através dos tecidos intersticiais, ok? Então elas têm vida própria, assim como a bactéria tem vida própria. A sua analogia implica em dizer que cada parágrafo ele vai ter um encadeamento. Vai ter um encadeamento. Uma sucessão de... Dentro dele e entre ele. Sim. Ou seja, a célula tem suas próprias organelas, trabalham entre si. Digestiva, come, digere, expele. E elas trabalham entre si na comunicação de uma relação à outra. Então, a mesma coisa, essa analogia é muito fiel, tá? Então, a seletiva. Como acontece a seleção? A seleção acontece da seguinte maneira: você pega um texto e olha. Primeiro você identifica a palavra-chave principal em cada parágrafo. O que é a palavra-chave? Ou o texto-chave, né? Ou a ideia-chave. Isso aqui está mais na questão da ideia-chave. Depois você seleciona a ideia que ajuda, que contribui com aquela ideia principal, que eu estou chamando aqui de ideia secundária. E depois você identifica uma outra, que são as premissas, quer dizer, é uma coisa sustentando a outra. E eu também fiz uma analogia muito interessante, que é sobre a estrutura de um prédio. Você pega uma laje, você olha para uma laje e diz assim: puxa vida, essa laje é sustentada por quem? Por pilares. Mas o pilar, tem alguém sustentando o pilar lá embaixo, debaixo do chão, que é invisível. São as sapatas. Portanto, essa sentença tópica que constitui as premissas, ela sustenta os pilares. Por sua vez, esses pilares sustentam as vigas mestres, que por sinal essas vigas mestres sustentam outras menores, que por fim sustenta a laje completa daquele edifício, né? Você pode olhar para um pilotício e você vê, puxa, esse bocado de palitinho sustentando um edifício em cima. É claro, isso é feita essa analogia. Então você tem que seguir essa sequência que você vai entender. Porque se você ler o parágrafo como um todo, sem ter essas divisões, para uma pessoa que é acostumada a ler, isso aí não é problema nenhum, porque ele pega no ar.
Mas para uma pessoa que está iniciando uma leitura, ele tem algumas dificuldades em fazer onde é que esse texto está dizendo. Então, geralmente, em cada parágrafo, essa informação principal, que é a ideia-chave, a ideia básica, a ideia tópico, ela vem na primeira linha, na primeira frase. Geralmente, o primeiro período, até terminar com ponto, ela se resume na ideia-chave. E outra coisa, esse parágrafo, ele constitui uma ideia isolada. O outro parágrafo é outra ideia, que eu gostaria de chamar até de ideia secundária, porque elas coadjuvam entre si para sustentar a ideia inicial lá na introdução. Que, por sua vez, a introdução também tem os seus parágrafos, né? Mas dentro da sua função. E depois a gente vai falar isso aí. Por enquanto, nós estamos comentando sobre leitura. Leitura, tá? Bom, depois dessa seleção, você já tem uma condição de fazer uma crítica sobre aquele parágrafo. Porque você já compartimentou, você fez uma análise daquela estrutura frasais que estão ali dentro, que é formando o geral do parágrafo. Parágrafo, mais uma vez, é aquela menor unidade semântica que constitui uma ideia, né? Ou, no caso, uma subideia para sustentar a tese mãe na introdução, né? Pois bem, essa informativa, ela implica de você ter mais criticidade. Aí vem a questão da criticidade. Com essa criticidade, você tem uma visão de conjunto. É como no início você tivesse a forma, pegasse a forma, a ideia da forma, a ideia da como é que se juntam as ideias ali. E depois você entrava na parte mais crítica, que seria uma visão de conjunto do parágrafo. Aí você tem uma visão de conjunto. Que seria essa visão de conjunto? Seria a ideia principal das secundárias, quer dizer, fazer discriminação entre a ideia principal e secundária. Você já tem condições, porque você já olhou lá em cima, você já fez uma dissecção naquele parágrafo, né? Geralmente as pessoas já sabem, porque elas grifam, né? Elas têm aquela caneta e já marcam. Grifam, mas se você perguntar por que elas grifam, elas fazem aquilo como se diz, inconsciente. Sim. É inconsciente. Você diz assim, escuta, me diz aqui onde é que está a tese, ou se quiser chamar de subtese, desse parágrafo. A pessoa é capaz de dizer assim, não sei e tal. Ele é capaz de saber, mas assim, não da maneira que eu estou discriminando aqui, né? Automaticamente ele sabe, porque ele pega no ar, né? Porque pessoas são acostumadas a ler essa coisa toda. Mas, por exemplo, se entregar essa estrutura para essa pessoa que eu falei no início como exemplo, de ler e não chegar. Por quê? Porque ele não tinha esse conhecimento introjectado, mesmo de forma inconsciente, de ler parágrafo por parágrafo. Entendeu? Por isso que eu digo, escrever bem ajuda definitivamente o leitor, que eu estou chamando aqui daqui para frente de receptor, o produtor e receptor, para dar uma característica maior na questão do sentido, from to, quer dizer, daquela pessoa que produz o texto para a pessoa que recebe o texto, que é o leitor. Quando você aborda a questão crítica, você está querendo dizer que a pessoa tem que, nesse momento, pensar mais um pouco. Mais uma visão de conjunto. Exatamente, tirar a conclusão. Porque o texto, quando ele é apenas informativo, ele simplesmente é uma informação que você apreende e não precisa pensar muito. Não ela precisa. Simplesmente informou. A temperatura é 23 graus centígrados. Acabou. Agora, quando você começa a colocar em outros termos, a pessoa tem que pensar possivelmente na conversão de uma temperatura em outra. Há um gradiente de crescimento, não sei se esse gradiente já implica um crescimento, entre alguns textos mais fáceis e textos mais complicados. No caso desse exemplo que você falou, na própria dissertação, ela divide em duas situações. É a dissertação expositiva, que é mais informativa, né? E a dissertação argumentativa. Essa argumentativa é que precisa dessa análise estrutural,
que eu estou chamando aqui de forma, para entrar na parte crítica. A parte crítica nada mais é do que fazer o diferencial entre as ideias principais das secundárias, as ligações entre si dessas ideias, né? Incluindo aí a questão de coordenação e de subordinação, tá certo? Então, esse jogo de palavras, esse amontoado de palavras, ele tem um sentido orgânico, dinâmico, para poder dar um entendimento. Quanto mais dinamismo você dá nessas palavras, com os ingredientes certos, você tem um texto fantástico, técnico e mais próximo do receptor. Porque tem pessoas que escrevem, o texto só vai servir para ele. Ah, sim. Ou seja, a informação está para ele. Mas espera aí, mas você está escrevendo para quem? Para você mesmo? Você tem que estar escrevendo para alguém. Que história é essa? Mas tem um ditado popular que tem um ditado popular bem que diz assim: você escreveu e não leu, o pau comeu. Porque tem pessoas que escrevem e nem ele sabe que leu. Isso é a pior situação que tem. Você sabe que eu tenho esses detalhes, né? Em dados momentos, me parece que num contexto assim mais expandido de consciência, eu escrevo umas notas e umas observações, mas depois, quando eu retorno ao normal, digamos assim, eu fico intrafísico, eu não consigo entender aquilo que foi escrito. Por quê? Por algumas razões. Uma delas é que você provavelmente não colocou a estrutura simples, que é o sujeito, verbo e predicado e complementos. Se você não fez isso, se você colocou apenas substantivo, você não formou uma frase. Você formou uma frase, mas uma frase estrangulada, sem fechar o sentido. Aquele ponto final que você põe no final de qualquer período, de qualquer processo frasal, você tem que ter o sentido repleto. O problema não é só forma. Né? Você pode escrever bonito, o que quiser, mas não ter um sentido para aquele ponto, para você colocar um ponto final, que supõe que cada frase que você escreve, aí eu soldo um bilhete que você faz, você tem que chegar. Eu cheguei aqui, então vou colocar um ponto. Esse ponto denota que você escreveu de forma entendível para você e para outrem. Isso é que é a significação da coisa. Se escreveu só para você e você mesmo não leu, tá pior do que apenas você ler, né? Então tem muito isso. Às vezes a escrita, a pessoa, não, eu reescrevi algo, você diz, tá, mas a sua escrita foi legível? Ou alguém tentou, ou alguém tem muita dificuldade de entender. O que esse cara quis dizer mesmo por isso mesmo? O que é isso? Sabe? É um negócio complexo. Sabe aquela monografia que você vem com aquele interrogação bem grande? A pessoa não entendeu o que a pessoa quis dizer. Por quê? Por falta de conhecimento. E esse conhecimento, exatamente, você colhe através de muitas leituras. Se você lê bons livros, bons textos, vamos dizer assim, não é obrigado a ser livro. Se você leu bons textos, você tem uma possibilidade muito grande de escrever também bons textos. Se você leu conscientemente, seguindo essa estrutura, ou pelo menos entendendo essa estrutura, você provavelmente no dia que você escrever, você vai escrever já com essa coesão e coerência. Por outro lado, o dia a dia nosso, ele não colabora, né? A pessoa restringe a comunicação, a própria leitura na internet era bem restrita. Não, a internet internet até corta as palavras, você, VC. Então, já começa assim, cortando palavra. E outra coisa, só entende quem está dentro do contexto da internet. Por exemplo, você quer uma coisa, você quer ver que é esse exemplo de contexto? Quando você assiste o Jornal Nacional, ou qualquer outro jornal, não estou aqui fazendo propaganda da Rede Globo, você vê que o jornalista, ele está no local da reportagem. Por exemplo, você está numa alagação, ele está lá com os pés na água. Sim. Se ele está em frente a um incêndio, ele está recebendo até o calor do incêndio. E assim por diante. Ou seja, ele está mostrando, através do vídeo, que se ele não falar nada, ele já está dizendo muita coisa. Sim. Entendo. A própria filmagem já diz, se ele ficar calado, só com o microfone na mão,
e a pessoa vendo o fundo, já está entendendo o que está acontecendo. E quando ele fala, complementa tudo. Então, é esse diferencial que o texto escrito tem que dar. Não tem contexto nenhum no texto escrito. O contexto que tem que ser escrito são as informações que a pessoa pega do mundo, do externo, de uma leitura externa e traz para o papel. Vai precisar estar escrito no papel. A não ser que seja através do processo bioenergético. Aí é outra situação. Eu estou falando no sentido de uma situação convencional. A pessoa tem a parapsiquismo ou não, ele vai entender aquele assunto. Então, o escritor, o produtor, ele tem uma responsabilidade muito maior do que o falante. Porque falar é fácil, tem contexto para tudo. Principalmente o falar televisionado. Está tudo mostrando lá atrás. Né? Até um cartaz o cara mostra assim de lado e a pessoa está... Né? Mas prosseguindo aqui essa questão da leitura, vamos ainda abordar a leitura. Depois que eu fizer essa leitura crítica, essa coisa já montada, já com a visão de conjunto, entendendo as inter-relações entre palavras, entre períodos, dentro do próprio parágrafo, eu tenho uma visão de conjunto. O que quer dizer aquele parágrafo? Qual é a ideia, o que o autor quis defender com aquele parágrafo? Porque cada parágrafo é uma unidade de suma importância. Ali terminou ponto final. Sabe aquele ponto final, parágrafo, que quando a pessoa está dizendo um texto, que diz assim, ponto final, parágrafo. Significa dizer que ali ele encerrou aquela ideia de sustentação, aquela ideia sustentável da ideia-chave lá exposta na introdução. Porque todo texto deveria ter introdução. Inclusive, alguns textos que as pessoas dizem, não, a narração tem introdução. Tem sim. A descrição tem introdução. Tem sim, uma descrição bem feita tem que ter introdução. E tem que ter o fechamento. É abrir a mala, trabalhar com a mala lá dentro, depois fechar a mala. É abrir uma casa, mexer lá dentro, depois trancar a casa e sair. Uma coisa introduz o texto ao leitor e o outro fecha, com chave de ouro até, né? Pois bem, tendo essa informação, esse lado informativo da leitura do parágrafo, e quando eu falo no parágrafo, eu falo nos parágrafos também, estou falando apenas num, mas subentende que a pessoa tem essa noção de todos os parágrafos daquele texto, né? Quando eu falo de texto, eu falo num contexto maior, de uma coisa fechada, com ponto final, no final da conclusão. Eu terminei aquele texto. Terminou aquele texto? Terminei. Não, esse texto está com morte súbita. Não está com morte súbita, realmente terminei. Era isso que eu queria falar e encerrei o assunto. Entendeu? Zé Fini, né? Aí eu entro no lado da interpretação. O que é isso? Aí sim vem novamente aquela frase. O que é? Realmente, diante desse conhecimento que eu peguei aqui nesse parágrafo, o que eu tenho de interpretar? Aí sim. Aí entra situações mais profundas na área da cognição. Interpretação significa capacidade cognitiva. Se você não tem esse metabolismo interno de pegar o que está externo no texto lá do cidadão, do produtor, e não trazer para si, isso é uma fase que requer a interiorização. Veja bem, aqui eu dividi em duas situações. Não foi eu que dividi, isso aqui já existe em vários livros didáticos, não estou inventando. Aqui é a roda que eu estou passando para vocês, tá? Não estou criando nada. Então, primeiro você tem uma informação que o cidadão lá, o produtor, quis passar para você, através dessas duas sequências, seletiva e crítica, e depois você vai à interpretação. Essa interpretação vai entrar com coisa mais profunda que eu acabei de falar. É a capacidade de compreensão literal do que o autor quis dizer de fato do texto. É um metabolismo interno. Tá? É uma informação que ele traz para dentro de si e tem a interpretação. Ele também tem a capacidade de análise, de dobramento daquilo ali, né? Da sentença tópica para cada parágrafo, né? Isso aí é aprofundamento, né? As inter-relações. Também desenvolve a capacidade de síntese, né? Porque tudo é na base de síntese, análise e síntese. Análise e síntese. Depois vou voltar a falar quando chegar no texto aí, né?
também desenvolve naquele parágrafo ou naqueles parágrafos capacidade de avaliação, ou seja, emitir juízo de valor, juízo de verdade sobre a questão do texto. É uma análise profunda. Essa é uma análise profunda. E, finalmente, a capacidade de aplicação. Quer dizer, diante daquilo ali, você tem a capacidade de transformar em novo texto, uma nova pesquisa, uma nova ampliação. O que é que o escritor literário não, um escritor que pega a informação de outro e amplia, e dá uma ampliação, coloca mais informação naquilo aí, ele tem que pelo menos entender e seguir esses passos que eu acabei de falar. Esses passos são fundamentais para você ter essa noção plena daquilo que o autor quis passar em todo o texto, parágrafo por parágrafo, ideia por ideia, para ter essa visão de conjunto. E você assim, o autor quer dizer isso aqui, concordo ou não concordo? Aí entra o juízo de valor, entra a análise, a síntese. Não, eu não concordo, eu tenho ideia melhor. Porque tudo aquilo que está escrito não é necessariamente que você possa engolir. Há quem diga que papel, computador, gravador, o que se imaginar de eletrônica e da vida aí, aceita tudo. Nenhum instrumento desse faz crítica. Eu nunca vi uma caneta fazer uma crítica, nunca vi um papel fazer uma crítica de nada. Então tem que fazer a crítica, é o leitor crítico. Esse texto é isso mesmo? O cara quer dizer isso mesmo? Estamos analisando aqui esse fenômeno aqui, essa pesquisa, mas, poxa, que pesquisa é essa doida? Sem pé sem cabeça? O próprio texto está mal passado. Uma coisa é a forma, é o como a pessoa passou. Outra coisa é o conteúdo. Às vezes nem a forma nem o conteúdo está correto. Então aí é onde entra essa interpretação do próprio leitor, da sua própria cognição, é um processo interno daquilo que o produtor, que o escritor quis passar. Sim. Você queria fazer uma pergunta? Não, estava observando. É interessante essa sequência, né? Ou seja, recapitulando, primeiro você tem a informação daquilo que o cidadão quis passar para você como leitor, e depois você vai fazer a sua confabulação interna daquilo que quis passar. Aí sim, aí entra com a sua autocrítica, o seu juízo de valor, se isso não eu não engoli. Eu não engoli nada sem primeiro questionar. Aí entra a questão da análise realmente crítica em si. Porque essa crítica se refere ainda ao texto em si, né? Então, tem essa sequência, bem interessante, né? Eu gostaria de ter a sua opinião, eu penso que a educação, de uma forma geral, pelo menos na nossa época, ela tinha aquele tom de passar a informação sem esperar qualquer tipo de crítica. Então as pessoas se acostumaram, foram educadas assim. A escolástica já... ainda bem que absorver a informação e sem nenhuma crítica. Então a pessoa às vezes absorvia coisas que não deviam e isso formava a mentalidade incorreta da pessoa. Você sabia que todos os colégios de origem escolástica, ela tinha uma plataforma de aproximadamente uns 50 centímetros, às vezes até mais, às vezes precisava de mais de um degrau para você chegar até lá, onde o professor ficava. Sim, eu me recordo. O professor, ele olhava de cima para baixo. Sim. Tem um filme que retrata isso muito bem na Inglaterra, é o negócio dos poetas mortos, né? Me lembro bem, eu assisti esse filme várias vezes já, é bem interessante, em que o Robert Williams era um dos professores, e ele fez uma revolução tão grande, criou problemas seríssimos na estrutura do colégio, né? E ele tentava ver as coisas com outro ângulo, e o aluno subia em cadeira, aquela coisa, porque para ele lá foi uma bagunça, mas assim, foi um novo paradigma que os alunos tiveram que enfrentar. Foi bem interessante, mas deu problema. Deu problema que o sistema escolar, na época, era violento, né? Esse filme parece que retrata alguns anos atrás, ele não é novo não, esse filme. Então mostra muito bem essa situação. Bom, você queria fazer alguma pergunta sobre esse canal do YouTube? Porque eu já queria entrar nos fundamentos da comunicação. Eu estou praticamente num tema só, sair de leitura para entrar na comunicação em si, que tudo é comunicação, mas é só...
existe alguma dica em relação a essa leitura técnica que a gente poderia dar como síntese agora para a gente passar para o próximo texto, para o próximo assunto? Olha, a dica ia ser o seguinte: a pessoa vê o texto, analisa o texto por alto. Geralmente você nunca consegue pegar isso numa primeira leitura. Você já viu aquela história da pessoa só entender direito um texto depois que lê a segunda vez? Sim. Por exemplo, essa ruma de livrinho que eu tenho aqui são livros sobre a temática, mas tem ocasião que eu inclusive coloco as datas direitinho quando eu estudo eles. E quando eu vou ver depois de 4, 5 anos, parece que a informação é uma outra. Né? Então, acho que depende um pouco também da vivência da vivência, tudo é questão de vivência, tá? Então tem texto fácil e tem texto difícil, né? Me parece que os textos argumentativos, eles são mais difíceis para o produtor. Pode não ser tão difícil para o leitor, para o receptor, mas para o produtor não é fácil você ter argumentos fortes. Até eu fiz uma relação entre argumento e decisão. A pessoa, para ter bons argumentos lúcidos, coerentes, porque tem argumento de todo tipo, né? Tem argumento para convencer de uma forma de cima para baixo, violento, né? Então, para você ter um argumento coerente, sólido, contundente, que não seduza demais, entra no processo da sedução, no processo da anticosmoética, ele tem que ser bem feito. Ele tem que ir atrás de fatos. Quem ajuda na solidificação, na solidez do argumento são os fatos. Fato tem vários tipos de fatos, né? Tá? Um exemplo, um fato. Tem muita coisa que a gente pode até, se der tempo, falar desse assunto ainda, né? Então, de leitura é mais ou menos isso. Só para fechar. Então, tentando ainda responder a sua pergunta. Então, tem texto de todo tipo. Tem texto mais fácil, tem texto mais difícil, né? Tem texto que é água com açúcar danado. Você entende? Não tem essa exigência que eu estou falando agora. Eu estou falando aqui de uma leitura mais técnica. É tanto que aqui no início da nossa conversa eu coloquei leitura técnica, para entender que aqui é uma leitura de um tema que nem é muito... Quando um tema é muito conhecido do leitor, até que isso facilita, é um dos facilitadores. Mas se você pega um tema que não é da sua praia, você sente a dificuldade. Então você tem que ir atrás desses meandros para poder se completar a entender. Tá certo? É um assunto que você está ainda... iniciando e tal, né? Existem jargões da própria área. Exatamente, isso dificulta, é um dificultor. Então, até existe assim a seguinte expressão: você está fazendo um texto para ficar mais próximo de você ou mais próximo do leitor? Quanto melhor um texto, pensando no leitor, mais ele se aproxima, mais ele sai do emissor para o receptor. Se você faz um texto pensando em determinada pessoa, tipo uma carta. Quando você faz uma carta, vamos voltar aos tempos antigos, né? Porque eu não sei se existe essa prática hoje de fazer carta, a não ser carta comercial, mas as cartas eram feitas pensando naquela pessoa para receber. Por exemplo, um pai escreve para um filho, ele vai pensar no filho. Como é que o filho entende, como é que as nuances que ele vai abordar, os assuntos, falar disso, falar do cachorrinho, falar não sei de quê, falar de um detalhe. Então, porque ele já faz aquilo pensando naquela pessoa. Então, está inserindo a ideia do público-alvo. Exatamente. É o famoso, porque todo material que você vai mostrar para efeito de crítica, para efeito de revisão, eles perguntam: qual é o seu público-alvo? É dentro da Conscienciologia ou fora da Conscienciologia? Você está escrevendo esse livro para o povão, para todo mundo entender, ou é só o pessoal da Conscienciologia? Aí eu vou dizer isso: não, provavelmente, como tem muitos neologismos, eu entro não nada mais do que jargões, mas só que são jargões muito técnicos, né, palavras novas, né? Provavelmente vai ser para uma pessoa que já entenda o assunto. Para uma pessoa de fora, dá para ler, mas eles vão ter que consultar várias vezes o glossário, mesmo pessoa que já conhece essa temática tem alguma dificuldade, né?
e às vezes até com formação superior, né? Então, é isso aí. Então, quando a pessoa escreve pensando no leitor, se distancia de você para aproximar do outro. É bem interessante isso aí, tá? E é sobre isso aí que a gente vai falar sobre agora. Vamos entrar agora, gente, naquilo que estou chamando aqui de fundamentos da comunicação. E no caso, essa comunicação vou falar mais da comunicação escrita. Porque a comunicação como um todo, ela é muito genérica. Eu falei agora no início que a oral tem os benefícios do histrionismo da pessoa, dos trejeitos, né, do corpo falando juntamente com a oralidade, né? Até o tom de voz, até a maneira de respirar, até o olhar são leituras. Apontar o dedo já é leitura. Então, na escrita não tem nada disso. Não tem nada. Portanto, tem que ser bem feito. Então, eu vou dar aqui uma estrutura básica aqui de uma comunicação, que caso pode ser até oral, escrita, tanto faz. Mas assim, primeiro, para você escrever, você tem que ter um emissor, que eu estou chamando aqui de produtor ou escritor, tá? Para aquele escritor quando faz um trabalho, geralmente ele pensa em vender aquele produto. Se olhar para o lado do lado comercial, do livro, de qualquer material que haja, vamos dizer assim, comercialização, né? É muito comum isso aí lá fora, ele já pensa no receptor, vender aquele produto. Então, emissor e receptor. Mas entre esses dois polos, nessa direção de produtor para receptor, nós temos 4 situações. Nós temos uma situação que chama de referente ou contexto, né, que toda escrita tem seu contexto, mesmo sendo escrita, mesmo sendo ela escrita, redacional, ela tem um contexto em si, né? Tem o canal de comunicação, que é o meio, se for falando é o som, se for falando com o corpo são as imagens, cheiro, né? Tem o canal. Tem a mensagem, que é o conteúdo em si. O que você está passando? Estou passando isso, né? E tem o código, que nada mais é do que a maneira como se comunicar, né? Que são os signos. Você está comunicando em que código? No código da língua portuguesa, no código da língua escrita, na língua chinesa, o código, que código é esse? Que signo é esse que você está passando de A para B? Ou seja, do emissor para o receptor. Então, entre essas duas funções principais, tem 4 que se entrelaçam entre si. Tudo faz parte da qualidade de uma boa comunicação. Se você vai tirar os signos, essa comunicação escrita não existe, né? Sim, papel em branco, mas tem gente que escreve livro em branco. Já vi livro sendo saído da editora em branco, que é para a pessoa mesmo escrever. Para mim isso não é livro, né? E toda passagem que você quer passar tem a sua intenção, que nada mais é do que a mensagem. Tudo que você vai comunicar tem a intenção do comunicador, seja ela oral ou escrita. Não tem comunicação neutra, não tem neutralidade em comunicação. Toda ela teve o autor, a personalidade do autor colocada ali dentro. Sabe, tem aquele livro que a pessoa diz assim: rapaz, esse livro está a tua cara. Tu escreveu esse livro, mas está realmente parecido contigo. Está a tua cara esse livro. E tem livro que tem material que a pessoa diz: gente, teu livro não está com nada. Olha, tu escreveu muito afastado de ti mesmo, está muito longe. Tu precisa mostrar a cara. Tu precisa se mostrar nesse livro. A pessoa se isenta do se processo. Isenta demais. Eu acho que a isenção, professor Humberto, ela é interessante, mas quando você se isenta demais, você tira o corpo fora. Você entra no processo da destofobia. Você não quer assumir. Então, mostrar a cara é assumir. Irmão, pode ter um defeito, não tem problema não. Lá na frente tu supera aquilo ali, e tu vai entender. Entendeu?
Então, tem isso aí, é bem interessante, né? Então, não tem... É mito você dizer que qualquer texto, ele é isento de intenção. Isso é mito. Como fica aí uma escrita de caráter científico, em que a pessoa ela simplesmente coleta as informações de vários meios de pesquisa e ela faz as referências a esses pesquisadores? Não vai ter muito da participação da pessoa, no sentido em que ela se isenta ou não se isenta. Ela simplesmente coleta os dados, organiza e passa. Veja bem. Eu vou ser bem radical para lhe responder essa pergunta. Na verdade, do ponto de vista bioenergético, não existe isenção. Bom. Agora, a escrita mais isenta que existe é essa que você falou, é a científica. Porque a pessoa tenta trabalhar fora do experimento lá fora, através do seu tubo de ensaios, essa coisa toda, mas ele se insere, ele acaba se inserindo. Por exemplo, quer ver um detalhe? Uma pesquisa agronômica. É terrível isso aí. O agrônomo está totalmente lá dentro. A planta está vivendo também coadjuvada com suas próprias energias. É como se interessante isso aí, uma polarização da pessoa. Exatamente. Na forma com que ela coloca ou ela apresenta a pesquisa. Exatamente. Quer ver? Uma pessoa que é pesquisadora nessa parte agronômica. Vamos continuar na parte agronômica. Que sim, pode estender isso para os animais e para o ser humano também. A pessoa gosta muito de plantinhas em casa. Você acha que ela vai fazer a pesquisa dela, da Embrapa, por exemplo? Você acha que ela não está influindo para melhor naquelas plantas, naquele experimento, naqueles partidos e naquelas coisas, tudo dimensionado para poder dar precisão? Sim. Se for lá numa pessoa chamada Dedo Verde... Sim, entendo. Tem pessoas que matam a planta, mas tem pessoas que revivescem a planta. Tem os famosos seca-pimenteiras, mas também tem os famosos dedos verdes. Isso é a diferença entre um e outro. Então, só para trazer esse assunto, só para mostrar que toda informação, toda comunicação, ela tem a intenção do autor, e aí por cima tem as energias que muita gente não admite, mas elas existem, tá certo? E que isso está então de certa influência. Dentro dos textos que eu quis citar aqui, eu posso dizer aqui em duas qualificações básicas, mas bem basicão mesmo, né? São os textos literários e o não literário. Literário é aquele da literatura mesmo, onde prevalecem mais a palavra pela palavra. No caso das rimas, no caso das anáforas, aquela repetição no início de cada frase daquela, ou aquela repetição no final, que é a catáfora, e assim por diante. Então, o emprego de muitas figuras de linguagem que é própria da literatura, né? Própria dos poetas, dos literários. Se você pegar esses livros, eu tenho um livro aqui que ele praticamente ele é composto de material literário. Não pude pegar muita coisa dele. Eu poderia dizer que... Muito literário, o livro é muito literário. Acho que eu deixei em casa esse livro. Ele é muito literário, então tem muito texto, mas tudo literário. Poderíamos dizer que o autor está focalizado mais na forma do conteúdo. É mostrar a forma. Conteúdo é um besteira, falando sobre a flor lá, falando sobre o bichinho que subiu lá, mas se rimando. Por exemplo, as músicas sertanejas, se você ligar a televisão, essas músicas sertanejas regionais, de toda parte, você espera a palavra, por exemplo, se ele falou lá cadeira, ele vai lá na frente pronunciar uma palavra com terminação eira. Sim. Se ele falou em menino, ele vai ter alguma coisa lá na frente que é ninho. Então já é previsível a sonoridade. Então é previsível. Você pode observar, pá. Se ele dá uma palavra diferente na frente, ele, enfim, diz, aí fecha com aquela palavra de sonoridade. Então, aí você vai ver o conteúdo de uma música dessa, não vale nada. Você sabia que uma música é um texto? Uma música é um texto. É um texto. É um texto. Só que é um texto que não segue muita regra, principalmente esses textos mais rimados, né? Que é o caso das músicas sertanejas, né?
que não tem muito conteúdo, eles repetem muito aquilo ali, aquela coisa toda. Então eu quis fazer essa diferença para tentar enquadrar o que eu vou delimitar daqui para frente. Bom, e eu considerei a prosa como um todo, tem vários tipos de prosa, como o melhor texto entre os não literários. Eu não sei se tem prosa dentro do literário, mas eu estou dando aqui eu tenho que verificar isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero chegar é nessa fundamentação que eu quero entrar. Eu chamei de qualidade da prosa. O que é que eu chamei de qualidade da prosa? Muitos autores citam as quatro principais qualidades da prosa. Outros citam um pouco mais, aqui eu peguei uns autores que citam mais um pouco. Tá? Eu vou começar com a clareza. A clareza ela é fundamental. A clareza é o inverso da ambiguidade. Um texto muito ambíguo, ele não é claro. Ele dá dúbia, ambiguidade significa duas coisas. Anfíbio, duas vidas. Ambiguidade significa duas situações, dois entendimentos. Tem algumas partículas, por exemplo, pronome seu, sua, este, aquele. Ele é danado para se referir a uma coisa ou outra. A pessoa diz assim, peraí, mas a pessoa está se referindo ao dono da casa, a dona da casa, que é feminino, ou a casa, naquela frase. A gente não sabe. Ele usou lá a sua. Sim. Por exemplo, seu, está lá o seu lá na frente, para não ficar repetindo, né? Então, nesses casos, é preferível repetir a palavra. Sabe aquela pessoa que não quer nem uma palavra repetida? Mas tem uma ocasião que é preferível repetir e dar clareza ao texto do que ficar aquela coisa bonita, mas ambígua. A pessoa diz, mas o que ele quis se referir? Aí você tem que ficar pensando, não, tá, ele se referiu à casa e não à mulher. Mas que coisa esquisita, mas não dá para entender que a casa também é. Quer dizer, é uma ambiguidade, tá, né? A outra seria concisão. A concisão seria a questão dos textos mais progressivo. Aquela pessoa que anda embatuma demais o texto, falando, é como você quer ir para o Rio de Janeiro, indo para Brasília. De preferência vai em linha reta, que é o caminho mais curto, entre Foz do Iguaçu a Brasília. É o texto prolixo, né? Prolixo, um texto prolixo, cheio de volta, vai e vem, a pessoa disse a mesma coisa ali, está repetindo, como se o leitor, como se o receptor daquela informação fosse um débil mental, entende? Que precisasse daquela informação. Uma coisa é circularidade. Circularidade é uma coisa técnica. Se diz a mesma coisa, mas com outras palavras. Por exemplo, se você pegar um texto completo, introdução, desenvolvimento e conclusão, você, no desenvolvimento, você diz o que você disse na introdução, mas com bastante ampliação, com bastante progresso naquelas informações. Aqui você fermentou o bolo. Você pegou os ingredientes dados pela introdução e você jogou naqueles ingredientes bastante fermento, aquele bolo cresceu. Então você tem uma repetição totalmente ampliada. Aí você torna a repetir na conclusão, só que é um fecho contundente, motivador. É por isso que eu digo, eu sempre considero, eu gosto de dar nome às coisas. Eu considero que a introdução é uma síntese do cosmos. Eu pego um tema bem amplo, um tema cósmico, e delimito e faço a minha introdução nos termos mais genéricos ainda. Eu pego aquelas informações, aqueles argumentos, aquela ideia, aquela tese e amplio através dos meus parágrafos sustentadores daquela tese lá em cima. Então, praticamente estou repetindo, mas em outro formato, em outra grandeza. Coloquei fermento ali fermento em tudo. Né? E depois eu fecho. Então, tem uma síntese, tem uma análise, depois tem uma síntese de novo.
que a conclusão nada mais é do que uma síntese bem feita, bem criteriosa, pegando informações da própria tese, que está lá na introdução. Veja que cada macaco tem que ficar nos seus galhos. Não se pode ampliar argumentos na introdução. Quem faz essa ampliação, o fermento, ele é usado no desenvolvimento. Por isso que a palavra está dizendo desenvolvimento. Desenvolvimento de quê? De argumentos citados na introdução. Desenvolver aqui significa crescer. Desenvolve esse tema aqui, vamos crescer esse tema. É ampliação. Então, o sinônimo dessa palavra desenvolvimento é crescimento. Um chama de corpo, mas eu prefiro chamar de desenvolvimento. Porque a própria palavra está me dizendo que aquele tema está em crescendo, está fermentado, está crescido, está ampliado. Fundamentado. Tá? Então, você acaba tendo um série de sinônimos, são sinônimos contextualizados. Bom, aí tem a coerência. Eu gosto de abordar sempre a coerência e a coesão, sempre no mesmo parâmetro. O que é coesão? Coesão é você fazer conexões entre palavras e uma coisa maior e uma coisa maior. Existe coesão dentro dos próprios períodos. Existe coesão, sem falar na coesão de palavra por palavra. E tem coesão entre períodos, e tem coesão entre parágrafo e parágrafo. São chamados encadeamento. Então, um texto bem encadeado, você pode dizer assim que ele é coesivo. Mas não necessariamente a coesão, ela dá o ponto final para um texto. Porque a coerência, ela vê de forma globalizada. A coesão vê de forma pormenorizada, enquanto que a coerência é o global. É a visão de conjunto, é a cosmovisão textual. Às vezes você tem um texto bem coesivo, mas não tem coerência nenhuma. Portanto, alguns autores dizem que um texto, mesmo que tenha bastante coesão, mas não tendo coerência, ele não é texto. Ele é apenas um montoado de palavras escritas e bastante coesivas, às vezes. Poderíamos dizer que o autor perdeu o objetivo. Perdeu o objetivo. Texto. Não tem sentido. Aí aquela pergunta assim, a pessoa assim, poxa, esse texto está até bem encadeado, mas o que é que esse cara quis dizer com isso? O que é? Está bonito o texto, mas só na forma, no conteúdo não está. Então, quem caracteriza um texto, de fato, é a coerência e não a coesão. Sim. A coesão são pormenores dentro da própria estrutura. E coerência é uma coisa globalizada. É pegando, inclusive, a estrutura completa, que é a introdução, desenvolvimento e fechamento no final. Tá? Então, essas três estruturas têm que estar coesa e os próprios pilares têm coesa. É o seguinte: o ideal do texto é ter coesão e principalmente coerência. Tá? Bom, além dessas duas situações, que eu estou chamando de coesão de forma e coerência de conteúdo. Portanto, o conteúdo tem mais predominância, tem mais valor, tem mais substância. Sim. Para dizer que aquilo é um texto ou apenas um montoado de palavras. A contradição nessa questão de se dizer que um texto é um texto, mesmo não tendo coerência. É claro que isso varia de pessoa para pessoa, né? Há contestação sobre isso aí. Além dessas quatro principais, que muitos autores citam nos seus livros, eu posso dizer que tem uma que é correção, que está dentro da questão da questão geral da gramática, né? Tudo corretinho, aquela coisa toda, um texto mais polido, né? E tem a questão da elegância. Tem texto que ele é lubrificado. Tem texto que é como se você estivesse pegando em superfície áspera. E tem texto que é como se você estivesse pegando em cima da superfície oleosa.
ele é maleável, ele tem elegância, ele tem coerência e coesão né? Ele é um texto perfeito, né? Um texto elegante, né? É uma palavra mais dentro das artes, mas dá para entender isso aí. O que seria um texto elegante? Seria texto que tenha harmonia e equilíbrio entre as suas partes pequenas, menores, tipo as partes paragrafais, bem como as partes maiores, tipo capítulos e tipo sessões, até chegar numa coisa maior que é um livro. Então isso é um montoado, é um conjunto de partes dentro de outras, mas formando uma harmonia, um equilíbrio entre outras. Aquilo que eu disser na introdução, eu sou obrigado a desenvolver no desenvolvimento. Eu não posso ter uma informação a mais na introdução sem desenvolver. Então o texto está incompleto. É por isso que muitas vezes as pessoas desenvolvem o desenvolvimento, fala o desenvolvimento primeiro, inclusive a instrução dada para o pessoal dos vestibulares, e depois colocar a introduçãozinha lá em cima. Porque se for fazer a introdução, você pode dizer mais coisas do que aquilo que não tem lá, ou dizer de menos, né? Então depois você tem que fazer um ajuste. O ideal para um veterano na escrita é que já faça direto, faz a introdução, com todos os seus requisitos normais, entra no desenvolvimento e depois fecha o texto. Mas como tem também uma prerrogativa que se diz que os fatos orientam a pesquisa, ou se quiser, os parafatos e fatos orientam a parapesquisa, né? Ou a autopesquisa. Então, às vezes, a introdução, mesmo feita por pessoas hábeis, ela precisa fazer os ajustes, porque alguns fatos ou parafatos modificou ali o texto. A pessoa conclui novas ideias. Vem ideias boas, melhores. Puxa, eu estava ultrapassando essa ideia aqui, realmente isso aqui é cabível, tal. Apareceu coisa nova, eu li, então vou acrescentar e vou alterar minha tradução, porque senão eu vou ter problema. Como a conclusão é consequência desses dois textos lá em cima, isso aí não é problema nenhum. O problema é que você tem que voltar para a introdução, né? É muito difícil a pessoa ter um texto completo que chegue de ponto a ponto e não seja obrigado a voltar, né? Bom, assim como tem qualidades, é bom também frisar os defeitos, não é, professor? É importante não cairmos nessa. Não é querer ser muito pessimista, não, mas onde tem qualidade, pode também ter defeito. Então a prosa, no modo geral, tem seus defeitos. Qual é o primeiro defeito que eu citei aqui? Seria chamado barbarismo, que nada mais é do que sair, do que fugir, do que abandonar a norma culta, sob o ponto de vista da gramática, essa coisa toda. Por exemplo, casa com Z, análise com Z, e assim por diante. Palavras bestas que a pessoa está errando, né? Então ele chama de barbarismo. Isso é coisa, né? O solecismo é um tipo de barbarismo, mas no momento da sintaxe. É o processo das ligações entre si. É o processo pronominal, é você usar, por exemplo, o verbo haver no plural, fazem tantos. Tem que ser faz, porque a norma culta faz daquele. Então, isso aí já, o solecismo é uma coisa mais dentro da conjugação, da sintaxe, das interligações textuais. Não é palavra por palavra, né? O barbarismo é mais em relação à palavra em si. Eu dei o exemplo aqui de casa, eu dei o exemplo de análise, etc. É próprio da gramática, né? Apesar disso aqui também ser da gramática, o solecismo, mas o solecismo entra na questão da sintaxe. O arcaísmo nada mais é do que as coisas de desuso, coisa anacrônica. Se eu usar muitas expressões anacrônicas, o cara não vai saber. Você sabe que a gente tem muitas palavras anacrônicas. Palavras que nossos pais usavam, muitas não se usam mais. Em compensação, surgiram novas palavras dentro da área da informática, dentro da área do conhecimento, das tecnologias, das ciências que nascem novas, inclusive da conscienciologia, que são neologismos. Toda ciência tem seus próprios termos novos. A química, a biologia, tem muitas palavras novas. É porque a gente não observa esses assuntos. Mas assim,
Não é só a Conscienciologia que tem neologismo. E geralmente esses neologismos são formados muito com palavras de origem grego ou latina, que é a origem, é o nascedor daquela expressão. Toda a ciência evolui, né? E as palavras são necessárias. É necessário, para dar cabo, dar nome àqueles inventos. Se você inventou uma coisa nova, por exemplo, rádio, TV, computador, essas palavras, alguns anos atrás, não existiam. Notebook, não existia. Então, são palavras que estão surgindo com a tecnologia. Pecinhas, integrado, essa palavra integrado, transistor, não sei o quê. São palavras que, alguns anos atrás, né? E às vezes essas palavras são muito importadas para a língua, no caso da língua portuguesa. São muito trazidas de outros idiomas. Sim. O nosso português, ele é riquíssimo em palavras diversas. Né? Aí a tecnologia tem ajudado muito. Tecnologia e outras informações, né? É o famoso downloadar, né? Exatamente. Então, é o deletar. Uploadar. Entendeu? Então, são palavras que acabam sendo incorporadas e depois dicionarizadas pelos dicionários públicos, né? Dicionários que são lançados nas editoras, que eles deixam de ser neologismo. Todo neologismo tem sua morte. No momento que ele é divulgado, ele entra para um dicionário comum, ele deixou de ser neologismo. Porque ele entrou numa configuração pública. É como um decreto, publicou um ato, alguma coisa, é considerado como tendo tornado público. Então, portanto, todo mundo tem a obrigação de saber. É a mesma coisa, são neologismo. No momento que ele sai do fórum íntimo da ciência, ele não pertence mais àquela ciência. E com muita razão. Nenhuma palavra ela deve ser, nenhuma ciência ela é dona de nada. Forneceu aquela palavra, alguém pegou e dicionarizou, por isso que o dicionário é importante, para dar publicação a essas palavras que são consideradas tabus. Não, esse negócio é difícil, você tem muita palavra difícil. Não são difíceis, estão tudo no dicionário. Dicionário que você pode ir na loja e comprar. Você pode ir no supermercado e comprar um dicionário. Está lá, a palavra lá. Tornou-se pública, não é mais própria. Né? Ela inventou, ela criou, ela aproveitou os prefixos, sufixo, radical, latino, grego-latino, mas no momento que tornou-se público, tornou-se de todo mundo. Né? Bom, tem o preciosismo, que são exageros a prejuízo da clareza, né? Quer dizer, a pessoa sai do natural, que toda escrita técnica, ela tem que ser natural, ela tem que ser simples, ela tem que ser feijão com arroz, não necessariamente feijão podre e um arroz podre, né? Mas tem que ser uma coisa decente. Mas é assim, sujeito, verbo, predicado e seus complementos, os seus adicionais, adverbiais, né? Para poder dar não aquela coisa, né? Isso tem algumas reversões em função apenas daquela ênfase que eu quero dar. Por exemplo, eu vou dar uma ênfase aqui no advérbio hoje. Hoje eu vou dormir mais cedo. Hoje, Humberto, eu vou dormir mais cedo. Qual foi a ênfase que eu dei? Você diz assim, Antônio, mas você não tinha que dizer assim, eu vou dormir mais cedo hoje? Isso é o normal. Mas eu não quis dizer só isso, eu quis dar ênfase, que é hoje. Olha, não vai me atrapalhar não, cara, não vai ligar para minha casa não, que hoje eu vou dormir mais cedo. O que eu quis dizer? Eu quis dizer que hoje, dei ênfase a hoje. Portanto, isso aí foge, mas tem um objetivo, o objetivo é esse. É o que eu quis dar ênfase naquela palavra. Amanhã eu viajou. Olha, Roberto, amanhã eu quero viajar. Tive alguma inversão? Tive, mas uma inversão insignificante, porque eu peguei a palavra que geralmente fica no final e trouxe para a primeira. Então você pode ter essas inversões, mas as inversões propositadas, não tem, pelo contrário, ela é dentro da questão conteudística, está dentro do conforto. Seria um exemplo assim, o carro novo e o novo carro. Isso aí já tem uma inversão de adjetivo qualificativo com substantivo. Isso muda. É a história do cachorro amigo
e o amigo cachorro. Sim. Muito bom. Semanticamente tem um sentido diferente. Entendi. Porque a nossa forma, Humberto, é diferente da forma do inglês. O inglês você traz o adjetivo para trás, não é verdade? Sim, exato. No português ele é depois. Quando você inverte, você teve uma intenção, olha, entra a intenção do produtor, Sim. tá? Do produtor textual. O produtor textual quis fazer aquela modificação do adjetivo em relação ao substantivo. Porque o adjetivo, ele qualifica a palavra anterior que é substantivo. Mulher é mulher, qualquer uma. Mas quando eu digo assim, mulher bonita, eu estou pegando aquela mulher e chamando ela de bonita mesmo. Ela é bonita. Agora, se eu colocar assim, bonita mulher, fica um negócio meio sem sentido, né? Porque na língua portuguesa é assim, na língua inglesa é invertido. É característico do próprio idioma. Não, é um processo cultural. O idioma é cultural. Essa questão, bonita mulher, ficou generalizado, né? Ficou meio esquisito, né? Não sei nem se existe essa expressão, se nem pega bem essa expressão. Agora, o negócio do cachorro, é bem interessante isso aí, já é bem comum se usar essa expressão, né? Mas continuando, tem uma coisa aqui que é bastante comum nos nossos textos da Conscienciologia, quando se faz uma revisão, e é levado muito a sério, que é a cacofonia. Essa cacofonia tem várias situações, que são os cocáfatos, são as processos da colisão, a questão dos ecos, né, as rimas, essas coisas todas. Então, é muito comum, por exemplo, tem um famoso Bocadela, né? Sim. E tem outros aí, são terríveis, né? Dá totalmente. Mas tem aqueles mais suaves, por exemplo, que dá a palavra porco, né? Não me lembro bem, mas tem muitas expressões. Porcada, Tem muitas palavras que vão dar uma palavra, às vezes não é tão feio, mas acaba sendo, se você observar, criou uma palavra. E às vezes, professor Humberto, essas palavras, às vezes, elas trazem para o lado do desvio da atenção. Por exemplo, se você tem uma palavra que juntando, ela forma sentidos, vamos dizer assim, da sexualidade, o cara já desviou. Já começou a pensar, já começa a entrar num devaneio tremendo. Que devaneio, para ele voltar, o professor está lá na frente. Sim. Então, se você de cacofonia, é coisa séria, tem que ser eliminada. Essa eliminação sempre é depois do texto feito, não tem como você pensar nesse assunto agora, a não ser esses casos aí da Bocadela, né? Aí tem Ela tinha, então tem muitas coisas assim que são críticas, então essa você começa a eliminar, mas geralmente isso é feito numa revisão final, que eles chamam de revisão de português, né? Aí depois tem a ambiguidade, que também alguns autores chamam de tautologia. Esse autor aqui desse livro aqui, que escreve para os cientistas precisam escrever, que é desse cidadão aqui, eu não dele, rapaz, Robert Barras, né? Barras, Esse livro deve ser traduzido. E então ele usa muito a palavra tautologia. Também se usa bem a anfibologia, que é aquilo que eu até falei no início aqui, que é aquilo que dá dois sentidos, né? Até falei também na questão dos pronomes possessivos, que tenta dar essa ambiguidade, né? E às vezes você está falando aqui de um assunto e distancia daquela informação, então já começa a sair um pouco do sentido e tal. E tem as redundâncias, né? A redundância é aquilo que você repete e não acrescenta nada, não muda muita coisa e acaba sendo redundante mesmo, acaba sendo repetitivo ad nauseam. Isso deixa o leitor experiente muito irritado, né? O que esse cara está repetindo tanto aí? Ele está pensando que a gente é tolo, né? Para uma pessoa iniciante, aquilo passa por isso mesmo, para não ter diferença. Mas para uma pessoa crítica, ele vai refutar. O que esse cara está repetindo tanto aqui esse negócio? Bobeira total.
Então, vamos entrar agora nos tipos de composição textual, que alguns autores também chamam de hiperestrutura. Você quer fazer alguma pergunta, Humberto? Tem alguma pergunta do telespectador? Se tiver, não tem. Estamos aí para responder. Fiquem à vontade aí para fazer as suas perguntas. Se tem participar. Quem é? Maria, Zila, Laura e Caroline, aqui de Foz. Caramba, Caroline de Foz, minha filha. Eu gostaria de lembrá-lo que nós temos apenas 15 minutos aqui para o término do nossa interlocução. Não é 9h30, não? Termina? Não, termina às 9. Então são 1h30 de interlocução. Exatamente. Então vou dar uma apressadinha. Bom, tipo de composição textual. Alguns autores chamam de hiperestrutura, gênero, de escrita. Tem várias expressões, tá? Os três principais básicos de gênero ou hiperestrutura, ou tipo de estrutura textual, é o descritivo, o narrativo e o dissertativo, tá? O descritivo é aquele que descreve. Você tem um objeto, você vai descrever como é que ele é, textura, cor e tal, de preferência pegando até um manual, né, você tem um objeto, tem um manual aí com dimensões. Então o descritivo geralmente é feita para descrever objeto. É uma coisa mais estática, não tem muita relação com o tempo, tem relação com o objeto em si. Você descreve, isso tem a estrutura própria de descrição. Depois tem a narrativa está mais no âmbito da literatura, mais na questão da história, que tem um enredo, tem aquela estrutura básica, esses 5 passos, né? Que tem depois o final, que chama-se de moral da história, né? Está mais na questão histórica mesmo. A narrativa é mais para a questão histórica, por isso que o tempo ele é importante. Tempo e pessoas. Se descreve uma cena falando das coisas, das pessoas, tem a pessoa A, a pessoa B, a pessoa T, né? E além da pessoa que faz o trabalho em si, né? Ou seja, tem personagens além do produtor do texto. Tem personagem além do produtor do texto. Pois bem, eu pensei que fosse Carolina foi, desculpa, eu pensei que fosse Rio Branco, até achei estranho, não é minha filha, desculpe. Muito bem, está tudo certo. Então, a narração já é um tipo de texto diferente. É um texto mais histórico, que inclui pessoas, que são os personagens, que entra na questão temporal, questão cronômetra, tempo, entra na questão do tempo, né? Questão temporal. E a dissertativa é mais do tipo argumentativa, né? Tem a dissertativa, como eu falei no início, a dissertativa que é mais expositiva, que é dissertação e exposição, e tem a dissertativa que é argumentativa. Talvez essa é o que eu vá mais frisar aqui, mais tocar nesse assunto, né? Pois bem, não se pode ter preconceito nenhum com relação a essas duas primeiras, que é a descrição e a narração. Por quê? Porque muitos trabalhos científicos, dissertativos, eles incluem também algum tipo de descrição. Eu posso ter um trabalho aqui de uma pesquisa e ter que descrever o aparelho lá. Sim, entendo. Ter que descrever a bancada, alguma coisa desse tipo, né? E se for possível entrar algo de narrativo, entra. Mas você tem que definir. O seu texto é o que é. Você tem que ter predominância. Tudo é uma questão de predominância. O seu texto é predominante dissertativo? Tudo bem. Tem algo pelo meio de descritivo? Tem, que foi necessário fazer. Tem algo pelo meio de narrativo? Tem, que foi necessário fazer. Então não se pode ter esse preconceito em dizer que a descrição e a narração não possam ser incorporadas ao trabalho de pesquisa, ao trabalho de artigo, ao trabalho de um livro. Não se pode ter esse preconceito, porque a dissertação ela pode absorver essas duas informações por necessidade própria do texto, né? E outra coisa, existem muitos mitos, dizem assim, não, descrição não precisa essa estrutura rígida da dissertação, tipo assim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Precisa sim.
Até uma conversa que eu vou tecer com você, eu preciso dar uma introdução daquele assunto. Eu preciso dizer, Roberto, eu quero falar sobre um assunto tal. É possível você abrir uma janelinha para nós conversarmos sobre esse assunto? Olha, o assunto é esse. Você está disponível a isso? O que eu fiz? Eu introduzi e dei o tema para você pensar se devo desenvolver aquele tema ou não. Às vezes é uma coisa que você não tem interesse. Portanto, descrição tem, e se possível, um fechamento final. Porque para não entrar na questão da morte súbita. Tá? A gente vê muito texto aí sem acabamento. É o famoso acabamento. Você vê lá fora muito texto, muito livro, que não tem nada no final dele. Ele terminou o assunto, mal o cara conclui. Tem nada, quando muito tem referência bibliográfica, parece que é obrigado a ele colocar. Naturalmente ele citou, não tem mais nada, Humberto, mais nada, não tem mais nada, não tem extensivo, não tem isso disso, tem nada, a conclusão o cara não conclui nada, ele termina, ele tem a morte súbita. Olha, se ele tem essa dificuldade, é muito comum você ver esse livro, muitos livros pequenos você não encontra esse final, esse acabamento. É como vamos pegar a minha área profissional de engenharia. Você faz o imóvel, você estrutura, faz toda aquela parte grosseira do imóvel, você tem que dar o acabamento final, colocar as tampinhas, você tem que colocar os adereços finais, os espelhos, os aparelhos sanitários, isso, aquilo. Aquilo é o acabamento. Então, todo o texto deve ter esse acabamento final, aquele resto de pintura, aquela coisa, sabe? Aquela pecinha que faltou ali, mas está faltando, a pessoa chega e diz, poxa, aquilo não era para ter uma coisa ali? Então, vai lá e termine. Você está entendendo? Que evita a morte súbita. Tá. Existem vários outros mitos também na questão do texto. Dizer que texto dissertativo não tem a intenção do autor. Tem sim, porque senão não seria texto. No momento que eu paro você na rua e quero trocar duas palavras, eu já tive uma intenção ali naquela lá. A questão é a predominância. A pessoa se adentra demais ao texto ou ele fica na superfície? Um texto isento na terceira pessoa, ele fica mais isento. Por exemplo, todo o meu livro, ele é todo feito na terceira pessoa. Tem poucos locais que eu coloquei o eu lá, coloquei o Antônio eu, sempre em terceira pessoa. Tá? Procurei fazer mais, mas está a minha cara lá. Porque tem algo dentro, talvez até descritivamente falando, que eu não percebi isso, que está lá a minha cara. Quem pensa, poxa, esse cara aqui é fulano de tal, não precisa nem olhar para o autor. Então, outro mito é dizer que era aquilo que eu falei, né, agora era outra coisa que eu escrevi, não sei o que eu escrevi aqui, né? Mas assim, a intenção, todas eles têm, não tem dúvida, tá? Acho que os mitos já contei mais ou menos aquela questão da inserção dos outros textos na dissertação, né? A dissertação ela é mais apropriada para esse processo de vestibular, esse processo da ciência, dos textos dos textos mais técnicos, que são os textos aqui da própria Conscienciologia, tá certo? E fora dela também. Então, são textos mais sérios, que têm início, meio e fim. Né? E eu procurei dividir. Falta só isso aqui mesmo para terminar? Sim, nós estamos então 5 minutos, né? Então vou dar uma freada nisso aqui, eu pensei que não tivesse mais 15 minutos. Então, só falando aqui o dissertativo, que eu queria mais falar, mas acabei porque eu pensei que o horário era aquele mais. Podemos esticar um pouquinho mais, não, Roberto? Olha, eu acho que não. Não podemos não. Temos o horário aqui combinado. Bom, como qualquer outro texto, principalmente o dissertativo, ele tem a obrigação de ter o introdutor, que é a introdução, que é o anúncio do assunto, e tem que ter o desenvolvimento, que nada mais é do que o desenvolvimento, o próprio está dizendo, da tese, onde fica a tese na introdução, acho que eu toquei nesse assunto, bem como alguns argumentos, quando o texto é argumentativo, e no desenvolvimento apenas se desenvolve, e na conclusão apenas se fecha, e nada mais.
Na conclusão, você não aumenta mais nenhuma ideia nova. Porque você está fechando. Você está fechando a casa que você já explorou lá dentro. É isso. É a história do vendedor, do imóvel, que chega, olha, explica o imóvel mais ou menos, tá, a casa isso, abre a porta, explica mais profundamente, ele amplia, desenvolve a explicação ambiente por ambiente. No final ele, vamos sair, fecha a porta e dá aquela meta final. Vamos lá, meu amigo, você vai comprar o imóvel, como é que é? Toda essa amostragem surgiu algum efeito, tive argumento para isso, para você comprar meu imóvel. Não pode gerar um outro não pode. O seu exemplo foi muito bom. Então são coisas que você tem que trabalhar de forma coesa e coerente, da tradução para o desenvolvimento e desenvolvimento para a conclusão. O mesmo se aplica no interior dessas 3 estruturas, que são as estruturas parágrafais. Então tudo nasce do parágrafo. Todo texto ele nasce da menor unidade ideológica que se tem no texto. Chama-se parágrafo. Tem gente que não entende essa estrutura. Em banana, em mistura, coisas, vai fazendo de oitivo, né? Dá na teia de fazer. Então toda essa ordenação, essa concatenação de coerência e coesão, ele é que dá o texto. E texto, para alguns autores, é aquilo que tem coesão. O texto, ele está bonito, está certinho gramaticamente falando. E tem até uma bagagem boa de coesão, mas se ele não tiver consciência, se ele não tiver coerência, ou seja, se ele tiver um senso de coerência, de conteudística, ele não é um texto, ele não é considerado um texto para determinados autores. E tem algumas considerações aqui finais, que é um texto, eu disse aqui, eu vou parar aqui, repetir, o texto é um conjunto de palavras ordenadas em frases ordenadas em períodos ordenados em parágrafo, que é a menor unidade ideológica, tudo isso ordenadas também em início, meio e fim, formando um todo com coesão e harmonia e principalmente com coerência. Essa coerência é que fecha toda a textualização. Texto nada mais é do que tessitura, fazer o tecido, tecer, ao invés de ser com linhas, agulhas, com caneta, a agulha seria a caneta e as linhas seriam as palavras. Está bem feita a analogia? Excelente, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui da nossa interlocução conscienciométrica. Foram 3 pessoas. Lembrando a todos que esse é um evento gratuito, ele ocorre toda a primeira sexta-feira do mês. A próxima sexta-feira, para vocês que estão vindo aqui para Foz do Iguaçu, eu gostaria de sugerir a Consim Cobaia, que é uma atividade aqui realizada aqui na Consul, na qual nós utilizamos o conscienciograma no sentido de ajudar a pessoa na sua autoconscientização, na reciclagem, basicamente, a Ressex ou a Recim. Então, vocês podem achar maiores informações no website da Consus, é o consus.org.br, ou ligando aqui, nós temos a nossa secretária, e ela vai então dar maior suporte, maior explicação com relação ao Consim Cobaia. Bem, basicamente nós estamos encerrando a nossa interlocução conscienciométrica, então muito obrigado pela participação. Alguma coisa a mais, professor? Não, eu só quero agradecer a essas 3 presenças online e agradecer todas as consciências que estiveram aqui presentes ou assistiram através dessas 3 consciências, cada um no seu ambiente, vamos dizer assim, domiciliar. Obrigado a todos, sinceramente. O tema é de suma importância para quem realmente quer desenvolver essa questão da pesquisa ou autopesquisa, né? Sim. Obrigado. Lembrando também que nós temos aqui o balanço existencial
Começa amanhã, né? Parece que começa amanhã. Começa amanhã. Sábado, Então, se vocês estiverem vindo até aqui para quarta-feira, Foz, né? Terça é quarta-feira. temos o nosso balanço assistencial. Muito obrigado aí, boa noite e bom feriado, né? Que é um período bom aí para não só descansar, mas boa reflexão, uma boa leitura. E para mim é uma boa oportunidade de expor esse assunto, porque quando a gente expõe, a gente aprende. Você quer aprender um assunto novo? Você exponha, que você solidifica, você sai dali com outro reforço. Obrigado a todos. Boa noite, então. Até a primeira sexta-feira do mês. Até março, então. Caramba, fiz material para... Eu estava numa cronologia para ir para as 2 horas. Todas as vezes é 1h30 mesmo, cara? É 1h30. Então, sou muito bobo de nada. Não sabia. É 19h30.